Prefeito, existe uma lei municipal que classifica o Uber, né, como clandestino, né? A prefeitura já fez algo ou está pretendendo fazer algo em relação à questão de regularizar o sistema? A Prefeitura de Teresina, na Câmara Municipal, fez a realização de 2 audiências públicas para debater essa questão. E, infelizmente, essa empresa Uber, apesar de ser chamada, convidada de forma reiterada, ela não apareceu sequer para as audiências públicas. O que é que acontece? Em todas as cidades do mundo, com raríssimas exceções, nós temos o transporte de passagem individual regularizado pelo poder público local. Essa é uma prática de 99%, 98% da cidade do mundo. E por que esse serviço é regulamentado? Por que existe alvará de táxi? Não existe alvará, por exemplo, para que você bote uma lanchonete, para que você bote um bar. Porque a natureza do serviço a ser prestado exige algumas garantias por parte do prestador de serviço. Como podemos dar um exemplo dessa necessidade? Eu dou um exemplo aqui do que eu vivi recentemente. Eu estive numa cidade chamada Lima, no Peru, e ela não tem regulamentação de transporte individual, não tem regulamentação de táxi. Se você quer fazer o transporte de uma pessoa, quer colocar um táxi na praça, basta pegar um pedaço de papel e escrever lá, TAXI. Provavelmente botar o acento também no A. Então, é fácil fazer. Então, tem livre entrada, livre saída. Mas quais são as consequências desse sistema desregulamentado? Um sistema desregulamentado tem vários riscos. Em Lima se vê claramente isso. Primeiro, o estoque de carros que trabalham na praça é grande, mas é completamente depreciado. Ou seja, ao longo do tempo, a competição ela se torna selvagem, predatória, e existe uma espécie de canibalização dos carros que estão na praça e se deteriora muito a qualidade do serviço prestado. É um ponto importante. Segundo ponto, cada viagem é uma negociação distinta para sabermos como é que vai ser a tarifa, ou seja, não existe uma tarifa máxima para proteger os passageiros. Eu, por exemplo, fui vítima, quer dizer, eu fui para um restaurante que existia durante um determinado período, paguei 10 soles. Na volta, tive que pagar 45, porque não tinha mais táxi para fazer o retorno. Terceiro ponto importante, quer dizer, a questão da segurança. Na medida em que se abre, se desregulamenta, toda e qualquer pessoa colocando, você passa a ter a insegurança em relação aos antecedentes de quem está dirigindo o seu carro. Nessa mesma cidade, eu fui pegar um táxi numa avenida bastante trafegada e, de repente, a dona de um restaurante saiu, me pegou pelo braço e disse: olha, não faça isso. Por quê? Porque você corre um alto risco de pegar um motorista que pode lhe levar para uma armadilha. Aqui nós chamaríamos de bucheiro do queijo. Entendeu? Então, existem, além disso, várias outras garantias para um bom desempenho do serviço do táxi. Quando você chega, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, quando você pega um táxi, quando você chega em Fortaleza, pega um táxi, quando você chega em São Luís, pega um táxi, por que você sabe que vai chegar ao seu ponto final? Porque existe uma fiscalização, uma segurança em relação a esse transporte. Então, a moral da história, é exatamente por isso que 95% das cidades do mundo, o transporte individual tem que ser regulamentado. E em Teresina, a regulamentação foi feita em cima de um sistema de táxi, que tem cerca de 2.000 veículos trafegando, no qual 4.000 pessoas, pais e mães de família, ganham o seu pão de cada dia. O serviço do Uber é um serviço que vem com uma inovação tecnológica, através da utilização do aplicativo. Para que ele possa ser adequado à legislação, ele tem que ser regulamentado. Isso aí precisa ser discutido através da Câmara Municipal de Vereadores. Enquanto isso, o Uber ele é clandestino. E cabe a S-Trans, que é um órgão da Prefeitura que cuida disso, fazer os processos de fiscalização. Seria uma omissão, obviamente, até passível de algum tipo de penalidade, a S-Trans lavar a mão, ser omissa e não fazer a cobrança e o enfrentamento do transporte clandestino na cidade. Então, a moral da história, nós precisamos, portanto, ter um debate bastante sério, profundo sobre a questão do Uber. Enquanto ele está irregular, obviamente que ele vai ser fiscalizado. No meio desse processo, é importante que se diga o seguinte: nós somos absolutamente contra a utilização da violência, quer seja pela administração pública, quer seja por terceiros. Por mais bem intencionados que os taxistas venham a ser ao buscar defender o seu legítimo direito de trabalhar, por mais bem intencionados que eles sejam em defender a bandeira dos táxis, a utilização da violência deslegitima qualquer tipo de iniciativa.
Na realidade, pelo contrário, quem está utilizando a violência contra os ubeiros, na realidade está fazendo um processo de propaganda e de defesa dos ubeiros. Está trabalhando contra os taxistas, porque a população, obviamente, vai ficar do lado da vítima e não do lado do algoz. Então, é necessário que nós possamos deixar de forma bastante clara o nosso repúdio a qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa. Só quem tem o direito de fiscalizar são os agentes públicos devidamente constituídos através da legislação. Feito, o senhor falou esses pontos, incluindo essa questão da segurança. A gente fez uma enquete, né? A gente colocou nas redes sociais do portal, e praticamente 99% da população disse que prefere o Uber, que a gente fez Uber ou táxi, qual seria a escolha das pessoas. Muitos alegaram que era a questão do transporte ser mais rápido, mais barato, tem outras questões de conforto, também elas se sentem mais seguras. Como é que o senhor vê assim? Porque hoje mesmo teve uma reunião com o motorista de Uber e o Ministério Público, e a promotora, que é a doutora Maria das Graças, ela afirma que é uma questão essa questão da fiscalização e tudo, desse trânsito, é uma forma até de ferir o direito do consumidor. Como é que o senhor avalia isso por parte do Ministério Público? Nós discordamos frontalmente do entendimento do Ministério Público. Nós temos uma legislação municipal que regulamenta o transporte individual motorizado, que é o táxi. Portanto, nós estamos presos a essa legislação. Então, existe uma diferença de entendimento da atual legislação. Na realidade, esse transporte tem que ser devidamente regulamentado. Se ele não está regulamentado, ele é ilegal, é clandestino. Então, é importante que se fale a verdade e que não se venda falsas versões, né, até para que não se crie falsas expectativas. O Uber só tem uma saída para ser regularizado, para não ser combatido como clandestino. É através da regularização, através da lei. Uma lei de competência municipal. E é importante dizer que essa empresa multinacional, que é bilionária, tem trilhões de dólares pelo mundo afora, ela foi chamada para audiência pública 2 vezes na cidade de Teresina, na Câmara Municipal, e diga-se que os vereadores estavam muito suscetíveis a discutir essa questão. E ela sequer respondeu, ela foi de forma reiterada chamada a isso. Por quê? Porque, na realidade, a adesão da Uber, da empresa, é fazer com que ela entre sem dar nenhuma satisfação ao poder público local e à legislação vigente, desrespeitando claramente o poder local. Agora, eu digo sempre que a sabedoria e a verdade, como diz o ditado Yiddish, é como uma cebola. A sabedoria e a verdade vêm através de camadas. Nem sempre aquilo que reluz é ouro. Então, a gente não pode ir pelas aparências. Nós temos um sistema de táxi que funciona, então, na realidade, nós temos que garantir que ele continue a existir. Não podemos destruir esse sistema, de um lado, que sustenta a vida de 4.000 pessoas e que presta serviço à cidade, para um sistema que a gente não tem regulamentação, não tem controle, e que é um monopólio global. Imagine o seguinte, imagine se a gente deixa de regular o táxi, façam o livre mercado. Quem foi que disse que a Uber, através do seu aplicativo, não pode manipular as tarifas? Então, nós teríamos um monopólio de fora para dentro e nós não teríamos nenhuma legislação municipal que pudesse atuar sobre essa questão. Então, é necessário que a gente não se deixe iludir pelas aparências e faça uma discussão profunda de um tema que não é simples. Outra questão também importante, o Uber nasceu, a história deles é de compartilhar carona. Quando a gente compartilha uma carona, a gente compartilha não todo o custo da viagem, só compartilha o quê? A gasolina, o custo variável. Então, é exatamente por isso que o Uber se dá muito bem para aquelas pessoas que ocasionalmente fazem uma viagem, trabalham num determinado local e nas folgas faz algum tipo de viagem para adicionar uma receita onde ele já tem um custo dado, que comprou o carro, já pagou os impostos e assim por diante. Mas aquelas pessoas que se dedicam ao Uber como meio de vida por completo, essas pessoas ao longo do tempo descobrem de forma até desesperançosa, que a remuneração do Uber não é suficiente para pagar todos os seus custos. Então, quem tem Uber há 5 anos, 10 anos, vai chegar a um ponto de descobrir que o Uber não vai possibilitar que você possa comprar o seu novo carro, possibilitar que você possa pagar o reparo do seu acidente, não vai permitir que você pague todos os impostos, como IPVA e assim por diante. Então é necessário que se possa pensar nisso com muito detalhe, com muita tranquilidade, se debater com muita seriedade um tema que é complexo, que não é simples. Então, da nossa parte, nós estamos abertos ao debate, abertos à discussão, desde que essa discussão seja uma discussão séria, qualificada, com argumentações, para que nós possamos avançar e melhorar, e não criar um problema mais.
Veja só, nós queremos resolver o problema melhorando. Mudar, a gente pode mudar de qualquer jeito, mas a gente muda e pode piorar. Então é necessário que a gente faça isso com muita consciência para que nós possamos efetivamente melhorar e não piorar. Nós entendemos a discussão como importante para a cidade, estamos abertos ao debate, à discussão, mas vamos continuar a cumprir as nossas obrigações legais, como está estabelecido, né? Prefeito, houve reclamações por parte dos motoristas, mas também por parte dos usuários, né, de Uber, com relação à forma como os agentes da S-Trans abordaram, né? Já foi notificado em relação a isso. Teve até um caso que eu achei interessante, que era uma enfermeira que foi pegar a irmã dela ali no shopping Rio Poti, e o agente da S-Trans abordou ela como se ela fosse motorista de Uber, e ela até falou assim que se sentiu coagida, ficou com medo, com receio. O senhor notificou a S-Trans em relação a esse tipo de comportamento? Como é que o senhor assim, abordou eles em relação a esse tipo de atitude para que não seja feita novamente, que de certa maneira é negativa para a S-Trans, né? Toda fiscalização é antipática. Eu não conheço nenhuma fiscalização que seja simpática. Quando alguém é parado pelo Detran ou pela Polícia Militar, é sempre um dissabor, é sempre um constrangimento. Isso não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas essa é a obrigação do fiscal. Obviamente, o fiscal tem a obrigação legal de fiscalizar. Todos os excessos têm que ser combatidos, e essa é uma determinação para a S-Trans. Agora, nós não podemos deixar de fiscalizar, porque, eventualmente, algum excesso venha a ser coibido. Nós temos que combater os excessos, mas, obviamente, temos que continuar. É a nossa obrigação legal fazer a fiscalização. É a obrigação dos agentes de trânsito fazer a fiscalização. Então, a gente não pode, por exemplo, ficar contra a Polícia Militar porque, eventualmente, alguém, em alguma fiscalização da Polícia Militar, cometeu algum excesso. Apenas temos que evitar os excessos, mas dizer que a Polícia Militar, de fato, existe para fazer fiscalização. A gente não pode combater o Detran porque, eventualmente, alguém do Detran fez algum excesso. A função do Detran é fiscalizar. E toda fiscalização é antipática. Eu não conheço nenhum fiscal que seja saudado em popularidade, que seja querido. Tá quer dizer, até na própria Bíblia já tínhamos... O cobrador de imposto era estigmatizado e tal. Foi coragem de Jesus chegar e resgatar o cobrador de imposto para ser um pregador da sua boa nova. Então, é necessário que a gente possa entender, né, esse momento, e, ao mesmo tempo, a função do fiscal. Ele está lá para cumprir aquilo que é a determinação da lei, determinação legal. O senhor defende, então, que a fiscalização seja intensificada em relação a essa questão dos motoristas de Uber aqui em Teresina? A fiscalização tem que ser normal, tem que ser em relação a todos os transportes que são regularizados. Por exemplo, em relação a táxis, nós temos aqui em Teresina vários táxis clandestinos, quer dizer, temos também táxis que vêm de outras municipalidades para circular aqui, quer dizer, e isso, na realidade, tumultua, né, o próprio funcionamento do sistema na cidade de Teresina. Então, a fiscalização tem que continuar. Em relação ao mototáxi, nós fizemos recentemente uma licitação que colocamos tanta vaga para mototáxi que até sobrou vaga. Então, mas, infelizmente, ainda existem aquelas pessoas que, por acaso, não querem se legalizar com o mototáxi. Em relação ao táxi, fizemos recentemente uma licitação de mais de 460 vagas. Então, por que as pessoas não participaram? Entendeu? Eu acho que essa é a questão que tem que ser bastante clara. Quer dizer, nós temos um sistema regulamentado, um sistema organizado, e não tem a menor dúvida de que qualquer tipo de alteração tem que ser dentro de um processo de debate, discussão e de um processo de regulamentação através da lei.